Olá pessoal, meu nome é Renan Nunes e esse é mais um vídeo do canal Renan's Books. Hoje finalmente vou estar fazendo meu vídeo de leituras do mês. E sim, eu deixei acumular, então o vídeo de hoje é sobre as leituras do mês de agosto, de setembro e de outubro. E os livros estão aqui. Gente, não sei como que eu deixei acumular isso daqui tudo. Do lado da minha cama tem uma mesinha de cabeceira e sempre que eu leio eu deixo os livros ali em cima, né? Pra eu também separar da minha estante, não deixar na minha estante e esquecer que eu li. Então eu via isso daqui crescendo e crescendo cada vez mais e os meses passando e eu não conseguia gravar. Eu vou explicar direitinho pra vocês daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Esse livro aqui foi o único livro que eu li em agosto. Então, foi por isso que eu já não gravei o meu vídeo de leituras do mês de agosto, porque eu também só tinha um livro, eu ia ficar até sem graça de mostrar. E esse livro aqui é do autor Sérgio Sena. O autor entrou em contato comigo há alguns meses atrás, me enviou esse livro de parceria, e eu li, já fiz resenha aqui no canal, vou deixar aí em cima o link para vocês poderem ver. Ele mandou esse livro, veio autografado. Esse livro vai contar a história da Alice, que é, o título do livro, O Oráculo de Alice. E esse livro é uma trilogia, o primeiro de uma trilogia, pelo que ele me disse. E vai estar saindo o segundo aí, eu acho, em breve. E esse livro é ambientado ali na época antiga, na época do Sacro Império Antigo. E vai contar a história da Alice. Ela é uma moça e ela tem tipo um encontro com um oráculo. Esse livro não fala de religião, mas tem ali uma cultura bem antiga, o pessoal morava em cavernas, tem morte também em fogueiras, e está explicado mais direitinho na resenha. Então, gente, eu gostei desse livro sim, e vamos esperar, o próximo estar lançando. Então, essa foi minha única leitura de agosto. Mas depois dessa leitura, eu lembro que quando eu comecei essa leitura, eu tinha acabado uma série, que foi a série de Instrumentos Mortais. Então eu meio que fiquei assim, numa ressaca literária. Primeira vez que eu tive essa ressaca literária. Então foi por isso que eu demorei muito para ler aquele livro. Li durante um mês, fui fazendo a pegada aos poucos também para me acostumar, porque o livro é bem denso, por ser uma época antiga. Mas logo que o mês virou para setembro, a coisa começou a andar. E eu tinha acabado de receber esse livro aqui, de comprar esse livro aqui, que é A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard. E esse livro aqui me tirou da ressaca. Esse livro, gente, só pra vocês terem ideia, ele nunca chegou a ficar na minha estante. Ele já chegou, eu já fui lendo ele, e como eu disse, eu coloquei na minha mesinha de cabeceira e ficou ali. Porque eu tinha que gravar esse vídeo, então ele foi ficando ali. E até hoje eu nunca vi ele na minha estante. Esse livro eu também fiz resenha, vou deixar aí em cima pra vocês poderem ver também. E esse livro me cativou completamente. Para mim, é uma das melhores leituras desse ano. Esse livro vai contar a história da Mare Barrow, ou acho que é assim que se fala o nome dela. Esse livro não é de século XXI. É meio que uma distopia, que eu não acho uma distopia, eu acho mais uma fantasia. Mas eu conheço gente que fala que é uma distopia. E esse livro, então, ele é meio futurista, digamos assim. Mas não é, ele é... Gente, é difícil explicar, porque ele tem reis, tem rainhas, tem castelos, o pessoal veste aqueles vestidos antigos da época lá do século XVIII, então eu não sei dizer se ele é um livro futurista ou antigo. Na minha opinião, ele é mais antigo do que futurista, se é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas ele vai contar a história da Mare Barrow e ela tem o sangue vermelho. Aqui a sociedade é dividida em sangues vermelhos e sangue prateado. Os vermelhos são pobres, são miseráveis, e os prateados são nobres, da nobreza, dos palácios, ricos. E ela não tem poderes nenhum. Ela é vermelha, os vermelhos não têm poder algum, mas os prateados têm poderes incríveis. E resumindo a história, ela descobre que ela é uma vermelha que tem poderes, e isso é raro, isso não existe na verdade, nem raro é, isso não existe, é inadmissível. E ela, por algum acaso, vai parar lá no palácio do rei para trabalhar, e lá que ela descobre que ela tem poderes, ela descobre na frente de toda a nobreza prateada. Então eles inventam ali uma história, os reis do palácio inventam uma história dizendo que ela é uma prateada, que foi nascida e crescida com os vermelhos, por isso que ela tem poderes. Então ela não é uma vermelha, ela é uma prateada, eles fingem que ela é. E esse livro também é o primeiro de uma trilogia, e gente, eu aguardo ansiosamente pelo segundo. Vocês não têm ideia, tomara que a editora seguinte lance logo. E eu gostei tanto desse livro, que eu nem falei isso no meu vídeo de resenha, eu até cheguei a imprimir
o mapa de Norta, que é onde é ambientada a história. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele está disponível na internet. Eu cheguei a imprimir. Só que quando eu imprimi ele, eu já tinha lido o livro. Eu tinha que ter impresso antes, que aí eu teria acompanhado tudo. Aqui tem um mar aqui, mas vocês não vão ver direito porque ele tá preto. Eu imprimi em preto e branco, né? E esse livro também veio com um marcador lindo. Ele veio colado aqui atrás, olha. E eu ranquei. Ele veio colado aqui. Mas se você quer conferir melhor a história desse livro, só clicar na resenha, porque eu explico muito mais detalhadamente. Porque como é um vídeo de leituras do mês e eu deixei acumular, eu não posso ficar falando muito da história do livro e tal. Mas esse livro realmente é um livro incrível e essa capa ela brilha. E eu gostei bastante e super recomendo esse livro. O terceiro livro, gente, que eu li, como vocês puderam perceber, eu não peguei nada atual. Os livros são recentes, é claro, são de 2015 esses dois, mas não é nada do século XXI, não é nada moderno. Então, como eu já tinha lido esses dois livros meio medievais, digamos assim, eu queria ter uma pegada bem século XXI. E eu peguei nada mais nada menos do que esse livro aqui. Sim, gente, eu li esse livro, 50 Tons de Cinza, da autora E.L. James. E, gente, por incrível que pareça, eu gostei sim desse livro. Esse livro não tem só aquela pegada ali sexual, mas sim tem uma história por trás. E é contado, esse livro aqui, pela personagem principal, que é a Anastasia. E tem também o Gray, que é o principal também, só que a história não é ambientada por ele. Pelo menos não nesse livro. Involuntariamente, não sei porquê, quando eu li esse livro aqui, eu lembrei muito desse outro livro aqui, que eu li quando eu era muito mais novo, que eu li quando eu tinha os meus 16 anos, isso em 2009, que eu ganhei essa série aqui toda de Crepúsculo. E eu lembrei muito de Crepúsculo, não só pela pegada dos personagens, que é contado por uma personagem feminina, mas também por ser ambientado no estado de Washington. Então todas as cidades que são citadas aqui, como Seattle, Portland, Vancouver, tudo eu conhecia por ter lido a série Crepúsculo há muitos anos atrás. E depois de eu ter terminado esse livro aqui, eu descobri, né, porque sempre quando eu termino de ler um livro, eu pesquiso sobre a história do livro, como que a autora teve a ideia de fazer o livro. Depois de ter lido esse livro aqui, que eu fui e descobri que a autora de 50 Tons de Cinza se espelhou em Crepúsculo para fazer aquela história. E eu achei estranho desde o início, porque a autora desse livro aqui, a E.L. James, ela não é americana, ela não é do estado de Washington, ali onde tem Forks, que é a cidade de Crepúsculo. Não, ela é britânica, então como que ela inventou a história lá, passada lá do outro lado do Oceano Atlântico? Então eu já achei estranho e descobri que veio inspirado em Crepúsculo, mas claro que uma história não tem nada a ver com a outra. Isso daqui é uma fantasia, tem vampiros, tem lobos. Já isso daqui não, é bem século XXI, não tem nada fantasioso. Tem, na verdade, umas coisas bem surreais aqui também, porém, tem gente que gosta, né, do que é contado nesse livro aqui, para entender a mente do ser humano. E depois de eu ter lido esse livro, eu li 50 Tons Mais Escuros. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu li 50 Tons da Liberdade. E depois que eu terminei de ler esse livro, eu li Grey. Sim, gente, eu li essa quadrilogia, digamos assim. Esse livro que não faz parte da trilogia, foi lançado esses dias, esses meses, pela editora Intrínseca, é lançamento recente deles. Mas eu li. Gente, eu já tinha essa trilogia aqui, eu até mostrei num book haul de abril, que se eu não me engano era um dos meus primeiros book hauls, e eu tinha acabado de comprar. Esses livros estavam no plástico. Como eu queria uma coisa mais século XXI, já logo fui pegando eles, fui abrindo, tava aqui na minha estante há meses. Quando eu tava terminando o terceiro livro, eu logo fui comprando esse outro aqui, para eu fechar logo com chave de ouro, para depois eu não ficar voltando numa série que eu tava lendo, entendeu? Se é que vocês me entendem. Gente, resumindo, eu gostei sim dessa série, porém, esse primeiro livro aqui eu achei incrível, assim, digamos assim. O segundo eu gostei muito mais, já o terceiro eu não gostei. Não gostei desse terceiro livro aqui, ele já começou chato, e eu não vou contar porquê, eu não vou fazer uma resenha, gente, desses livros, eu acho que vocês vão entender, né? Eu acho que tem crianças me assistindo. Só que eu não gostei disso daqui, eu não vou contar o porquê, senão vai ser spoiler, porque já é o terceiro livro, tá para lançar aí o segundo filme.
mas ele já começou com acontecendo uma coisa ali chata, que se concretizou no final do segundo. Então eu já não gostei, eu até fiquei meio assim decepcionado porque que a autora levou a história para esse lado, mas eu sinceramente não gostei. Só que quando chegou nesse livro aqui, eu falei assim, vamos saber, né, como é que é a história pela cabeça dele, pelo Gray. E eu não gostei também. Eu acho que nesse primeiro livro aqui, esse daqui é contado pela cabeça dele, dessa história aqui, do primeiro livro, 50 Tons de Cinza. E eu acho que aqui, digamos assim, é contado por ela, obviamente. Só que tudo é explicado. Ela explica pela cabeça dela o que ele deve estar achando, o que ele deve estar pensando, os movimentos dele. Então não tinha tanta necessidade de fazer um livro pela visão dele. Tudo que foi contado aqui eu já imaginava quando eu li aqui. Então eu acho que esse livro aqui foi meio desnecessário, não precisou tanto. Então foi uma leitura assim, que eu li só pra terminar a série. Teve uma hora até que eu pensei em parar, só que já estava na metade, então eu como eu sou brasileiro, não desisto. Então eu prefiro continuar do que falar, eu li, mas eu larguei. Eu não gosto muito de largar livros. Eu acho que vocês que me acompanham percebem isso. Muito difícil eu falar assim, eu li e abandonei, não voltei a ler. Não, eu acho que quando a gente faz isso a gente perde tempo. Então logo terminei tudo, eu perdi meu tempo de vez. Então gente, esses foram os livros que eu li. Deixa eu colocar aqui na ordem. Foram quantos livros? 4, 5, foram 6 livros, não é uma grande coisa, mas essa é a minha explicação por que eu demorei tanto para fazer esse vídeo, porque eu estava lendo essa série, essa quadrilogia, e eu não queria gravar um vídeo falando só de 2 ou de 3, então eu queria falar logo de todos. Essas foram as minhas leituras do mês de agosto, setembro e outubro. Eu espero que vocês tenham curtido. Me desculpa essa demora para fazer esse vídeo de leituras, mas eu acho que valeu a pena, digamos assim, porque aí eu faço um vídeo completo falando de todas as minhas leituras desses meses e falando de uma série logo. Gente, antes de eu terminar, uma coisa que eu sempre esqueço de falar, tá rolando sorteio aqui no canal. O link é esse daqui que tá aqui em cima desde o início. Tem um link ali com uma frase e tal, falando do sorteio. Se você ainda não participou, é só clicar, participa do sorteio. Eu tô sorteando um box de 6 livros da série Os Instrumentos Mortais, mais um boneco do Goku, que é aquele ali que tá na minha estante, aquele boneco ali laranja. Então, é isso. Clica ali pra você participar se você estiver interessado no sorteio. Tem um vídeo ali também especial só pra vocês. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse vídeo, comenta, compartilha com todo mundo que você conheça e até o próximo vídeo.